Boa tarde a todos. Iniciamos nesse sábado uma live muito especial para mim. Convidei um amigo de Recife, Dr. Alessandro Rocha, uma referência em TCC em Recife e um dos responsáveis pelo desenvolvimento da nossa área de terapia cognitivo-comportamental em Recife. Então é com muito prazer que essa é a primeira experiência de estar convidando alguém e eu acho que ele é a pessoa certa para iniciar tudo isso. Espero que hoje consigamos entrar no assunto com uma profundidade que seja o suficiente para ajudar as pessoas. Quem puder curtir o vídeo, curta o vídeo. Quem puder chamar amigos, é só ir no aviãozinho e convidar pessoas para assistir. Nós vamos falar sobre vulnerabilidades. Vamos entrar no tema pandemia, vamos entrar no tema de relacionamentos. E só esperando ele entrar. Ele já entra, tá bom? E quem precisar de indicação de livros, o Alessandro já me passou alguns livros, eu vou pedir para ele. Estou vendo muita gente boa entrando, meus colegas, Lígia. Pois bem. Então ele vai passar algumas indicações de livros, eu acho mais no final. E eu acredito que nós vamos respondendo as perguntas, eu vou anotar as perguntas e vamos respondendo no decorrer da live. E algumas eu vou deixar para o final, para não quebrar muito o raciocínio. Vamos aguardá-lo. Quem não acompanha meu trabalho pode dar uma olhadinha no meu Instagram, @CiroMemoria, no meu site www.ciromemoria.com e quem ainda não acompanha o Projeto Duo é um projeto desenvolvido por mim e pelo Ricardo Marinho, um colega, para criar eventos voltados para desenvolvimento de relacionamentos afetivos. Então nós começamos no ano passado, já vinha numa sequência de eventos, de palestras, todas gratuitas, e aí a pandemia nos freou um pouquinho, mas vamos voltar logo que possível. Alessandro, eu vi que você solicitou, me faz um favor, sai e entra novamente, solicita novamente, que eu perdi aqui a solicitação. Oi, Ciro. Alessandro. E aí, chefe, você me ouve bem? Olá, tudo? Tá me ouvindo bem? Tá me vendo e ouvindo bem? Deu uma cortada, mas eu acho que agora melhorou. Alessandro, já estava falando aqui de você, de ser como referência em Recife, e a Supere como uma referência também de instituição de desenvolvimento na nossa área, né? E alguns cursos estão chegando aqui, e eu espero que a turma abrace, porque pelo menos os cursos que eu conheci da sua instituição são todos de muita qualidade, né? Eu e o Ricardo, mas eu queria que você se apresentasse, depois vamos entrar no contexto do tema, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Joia. Primeiramente, quero te agradecer, né, pelo convite, né? Nos conhecemos num curso, né, realmente de neurociência que você fez pela Supere, com a professora Marília Pereira, não foi? E que a gente pôde trocar algumas ideias e desde então, né, tem sido uma troca bacana. Eu sou Alessandro Rocha, sou psicólogo, psicoterapeuta cognitivo-comportamental, trabalho com a terapia EMDR também, que é uma terapia de reprocessamento e dessensibilização de memórias traumáticas,
e com a terapia comportamental dialética, que é uma abordagem ligada a emoções muito intensas e como regular essas emoções, né? Algumas outras técnicas ligadas à instabilidade emocional, né? Além da terapia de esquemas, né, que é o que a gente vai falar um pouco aqui na nossa live, né? Sou diretor da Supere Psicologia e aqui a gente trabalha com consultório, consultoria em empresas, como também cursos online e presencial. Ótimo. Alessandro, queria agradecer mais uma vez. Você é o primeiro que eu entrevisto, não sei como é que chama nesse meio, mas é um grande Que prazer. honra! Eu estava conversando com você antes. As TCCs, as terapias cognitivo-comportamentais, é uma família de terapias de neurociências, né? Então existe a esquema, processual, construtivista, cognitiva tradicional, comportamental. Então, cada uma com uma linguagem, mas se no final a ideia de trazer informação para o paciente e ajudá-lo a fazer mudanças na sua vida é o mesmo intuito, né? Então, hoje vamos falar sobre terapia do apego, terapia de esquema, dialética. Eu vou trazer um pouquinho do tradicional, né, um pouquinho da neurociência, e eu acredito que assim o papo fica menos repetitivo e fica mais rico. Esse é o nosso Com plano, certeza. e eu acho que assim será. Eu E vou a troca, né, que a contextualizar. gente vai... A nossa troca aí, a gente poder, né, contribuir aí, né, eu estou fazendo algumas lives, né, também, e eu acho que é um canal muito bacana de poder ajudar as pessoas, né, com informação útil, né, e poder contribuir aí na vida das pessoas de uma forma geral, né, no contexto que a gente está. Pois bem, falando do nosso contexto, nós temos ainda a pandemia, e muitas questões de relacionamento que ferveram mais nesse período, né? Então, essa demanda trouxe esse tema, né? Nós vimos falando de outros temas, você nas suas lives, eu nas minhas, mas esse tema estava gritando, né? E as vulnerabilidades, de alguma forma, potencializam todo o nosso sofrimento, o mal-estar, e potencializa também as nossas reações, que acabam não sendo compreendidas pelo outro, porque o outro não compreende bem que a vulnerabilidade foi atingida ou ameaçada, né? Então eu queria que a gente pensasse também, uma pergunta que é muito comum eu devo me abrir ao outro e dizer onde eu sou vulnerável? Porque isso vai ajudar o outro a me compreender. Se ele me compreender e me amar, ele vai ter um pouco mais de cautela naquela área que eu sou vulnerável. Ao mesmo tempo, se ele quiser me machucar, ele sabe exatamente onde ir para me machucar. Então, assim, essa dúvida, o custo-benefício de expor, eu sou sempre a favor da exposição, de você jogar aberto e dizer, eu tenho essas vulnerabilidades, estou me trabalhando, mas toda vez que você passar aí por perto, você vai ver que eu vou reagir um pouquinho mais desproporcional. Mas eu vou trabalhar isso. Aí, se o sujeito começa a usar isso como um poder dele para me intimar ou me manipular, aí é bom porque fala muito sobre a pessoa e mostra como é o caráter dessa pessoa, e você pode tomar uma escolha ainda precoce na vida antes de cair numa cilada dessa, né? Alessandro, eu vou deixar contigo agora. Vamos lá. Penso que é importante para a gente conhecer as pessoas, a gente analisar a intenção das pessoas, né? E às vezes não está diretamente no que ela fala, mas no que se espera. Então, a gente poder questionar, perguntar e saber melhor a intenção, a gente vai poder entender melhor quando você discernimento, né, de não cair na cilada, mas também poder confiar melhor uns nos outros, né? Estabelecer uma boa relação é necessária, né? E a vulnerabilidade ela pode acontecer de várias formas. Parte do princípio de um pensamento catastrófico, um pensamento de ameaça, onde esse contexto vai estar atrelado às necessidades básicas, né,
que muitas vezes não foram supridas na infância. Isso influencia muito na vida adulta, porque quando se fala nisso, se fala do apego, né, um sistema de apego, né? E todos nós temos esse sistema e pode estar ativado em alguns momentos ou não. Independente do contexto a qual acontece a nossa volta, isso vai ser diferente a partir da nossa interpretação da situação, né? E que a gente precisa questionar, analisar, sempre baseado nos fatos. O que é que envolve os fatos? É aquilo que pode ser pego por uma câmera, né? Aquilo que pode ser visto por uma câmera. Se eu digo que fulano é chato, eu não posso pegar isso por uma câmera. Então, não está baseado no fato, isso é julgamento. Então, quando a gente analisa dessa maneira, a gente começa a ter discernimento melhor sobre o que é que acontece conosco. E essas necessidades básicas, elas são diversas, né? Elas são de segurança, né? Quando criança, a gente tem necessidade de ter segurança. Autonomia, a gente precisa ter uma mínima escolha, a opção e capacidade de escolher, né? A autoexpressão, para a gente poder ter uma voz, de poder falar, de se expressar, de dizer o que a gente acha, sente. A necessidade também de espontaneidade, né, de poder agir, né, de forma espontânea, livre, porque numa situação de exigência, né, a necessidade básica de espontaneidade é muitas vezes, né, cortada, né? E a outra necessidade básica é limites reais, né? A partir de quando os pais dão limites reais, muitas vezes os filhos se sentem também protegidos. Então, são necessidades básicas que muitas vezes podem acontecer de não ser supridas na infância, que acarreta situações, né, dificuldades, de sofrimentos. E como a gente está falando de vulnerabilidade, a gente está falando aí da necessidade específica de segurança, de autonomia, né, que são necessidades básicas muito importantes para que a gente possa desenvolver, né, de uma forma tal e se afastar, se distanciar dessa vulnerabilidade. Né, Ciro? Alessandro, contextualiza um pouquinho quais das necessidades básicas você acha que estão sendo mais ativadas nesse período de pandemia, tanto visualizando o isolamento, a não produtividade, estar em casa e esse contato um pouquinho mais intenso com a família, com o relacionamento. Fala das principais necessidades básicas que você acredita que estão sendo mais mexidas. As necessidades básicas que são mais ativadas, né, mais mexidas, são as de segurança e de autonomia. Por quê? A de segurança, porque as pessoas estão buscando segurança, né? Não se tem uma informação concreta, específica sobre o vírus, porque está em andamento de uma pesquisa. Há configurações diferentes, o vírus, ele parece que usa de mutações que podem atingir determinados órgãos, né, do cérebro, possivelmente. Então, se continua fazendo pesquisa sobre isso e a gente não tem como ter uma informação precisa. Então, isso mexe com a segurança das pessoas, porque elas não têm uma informação específica. E a ansiedade é ativada porque as pessoas ficam procurando ter certeza, né? Então, quando mais se busca ter certeza, né, a necessidade de ter controle da situação, de uma situação que não tem controle, né? Então, a gente precisa aceitar, né, que não se tem controle, buscar a segurança que a gente tem, que é ficar em casa, né, de se proteger, seguir os procedimentos das normas de saúde, né,
usando máscara, usando álcool gel, fazer higienização quando faz a compra, chega em casa. Então, tem todo um protocolo, né, de sugestões, de recomendações, né, da saúde para que haja uma proteção. E isso em si é segurança. Então a gente vai buscar a segurança que é possível a gente ter, não é, Ciro? Porque senão a gente continua ativando a incerteza e a busca de segurança, ela continua e gera todos os sintomas, né, da ansiedade, do estresse é ativado aí, né? E acontece de várias formas, né, de pessoa para pessoa, né? Depende muito da maneira como cada um vai interpretar, né, sobre a situação e aí ativa a vulnerabilidade. Você explicou bem no início a diferença entre fato e julgamento. O problema do senso comum é que se muita gente julgar da mesma forma, vira fato. Né? Então, a quarentena hoje existe achar e crenças coletivas muito parecidas. Né? A mídia, se você muda de canal, eu acredito que a mídia tem seus defeitos e tem suas inclinações, todo mundo sabe disso. Mas, de alguma forma, a OMS, todos os cientistas e a mídia estão de acordo, é uma doença incerta. Né? Então, ninguém sabe quem vai pegar, se pode pegar novamente, ninguém sabe quando vai. E a incerteza, se é sem assintomático, dúvida, né? E sem dúvida a incerteza ela é muito básica na natureza humana e é a base da evolução também. Sem o fato de a gente ficar quieto com a incerteza, não teríamos evoluído tão rápido. A incerteza é a base da ciência, que é um ceticismo sistemático, né, que a gente chama a ciência. Então, a incerteza faz bem e mal. A ansiedade, ela também é disparada quando nós analisamos riscos, problemas ou complicações. Então, tudo aquilo que eu considerar risco, problema ou complicação vai disparar os hormônios do estresse, que é o mesmo da ansiedade, é o sistema de luta e fuga. O problema é que hoje é considerado normal falar dos riscos e de complicações, porque estamos todos falando disso, a mídia só fala disso. Então, claro que nós estamos ativando o sistema de estresse e ansiedade com mais frequência agora, legitimado por uma doença, né, legitimado pelo coletivo que está falando todo mundo a mesma coisa, e é normal que a ansiedade tenha aumentado. Agora, o horror à ansiedade é um problema. Né? Nos últimos anos se vê um pavor à ansiedade. As pessoas querem matar a ansiedade. E a ansiedade é a polícia do corpo. Se você começa a se aterrorizar com a polícia, o cérebro manda mais polícia. E aí chega mais polícia, você se aterroriza com mais polícia, e vira um ciclo vicioso que você fica ansioso tentando não ficar ansioso. Então a ansiedade ela precisava ser ressignificada e não ser abominada, ter que tomar remédio para acabar com ela, estou angustiado, tem que passar. A ansiedade era para ser vivida de uma maneira um pouco mais natural e não num desespero. Isso cabe à psicoeducação, que você faz muito bem, que eu sei, e que a nossa área é muito especializada nisso. Né? Eu vou entrar com uma palavra que eu, às vezes, substituo a vulnerabilidade. Né? Então, durante esses 16 anos de clínica, eu criei uma listinha, eu sei que é difícil fazer lista objetiva quando se fala em cérebro humano, das principais sensibilidades que se vê no dia a dia, né? Existem outras, mas essas são as mais clássicas. Então, todo mundo é mais sensível em uma área. Essas sensibilidades, claro, que a maioria foram desenvolvidas na infância. Outras podem ser desenvolvidas, né, baseadas na infância ou não, desenvolvidas durante a vida. Eu posso nunca ter sido sensível à traição e, a partir de uma traição, ficar sensibilizado a esse assunto. Né? Então, morte de parentes, ser incompetente, errar e falhar, ser humilhado, rejeitado, são mais de 40. Mas algumas dessas sensibilidades me parecem mais afetadas nesse momento que a gente vive, que seria a morte de parentes, é uma sensibilidade. Ninguém gosta da ideia de morte de parentes, mas algumas pessoas são muito sensíveis ao assunto, o que fazem com que ela tenha uma reação de estresse desproporcional e direcione uma reação exagerada, vamos dizer assim. Então, a sensibilidade seriam inflamações se nós temos. Ou seja, se alguém mexer no ombro inflamado, vai doer muito. Se o teu ombro está inflamado, Alessandro, e eu bato,
vai doer muito e você vai ficar com raiva de mim. Ou seja, você disse, mas tu não tem culpa, tu não sabia que meu ombro estava inflamado. Mas o cérebro humano é programado para ter raiva da situação que atinge os sistemas, atinge as vulnerabilidades. Né? Então, algumas sensibilidades foram abandonadas na minha vida. Claro que eu fiquei com comportamentos e modos de enfrentamento, ainda existem comportamentos que são de sensibilidades que eu já dessensibilizei, mas eles continuam ativos. Né? É como se tivesse matado a raiz, mas o tronco continua em pé. Então, a morte, ficar doente, sofrer emocionalmente, aí entra naquela parte mais de profissional e familiar, de se eu estou errando, não ser um bom pai e uma boa mãe, né? Porque eu não estou conseguindo manter meu filho assistindo aula, não estou conseguindo ser criativo o suficiente para o meu filho estar bem, né? O meu filho está esquisito. Então, essa sensibilidade foi muito atiçada por esse tempo em conjunto. O medo de perder o controle, que é clássico, né? Tem pessoas com necessidade de controle, e essa quarentena ela nos tira boa parte do controle, apesar de termos muito controle ainda. Mas as pessoas têm uma sensação de perda de controle. Né? Na questão produtiva, ser fracassado, incompetente, ser um inútil. Então, várias sensibilidades estão ameaçadas nesse período. Agora, se é uma ameaça real ou é uma ameaça distorcida do cérebro, aí é de caso a caso. O mais importante é que nesse período foram ameaçados sistemas ou vulnerabilidades ou sensibilidades na linha produtiva e principalmente na linha afetiva. Na linha social, quem é muito sensível à crítica, à socialização, até deu uma descansada na quarentena. Porque como ficou isolado, teve uma paz aí durante alguns dias para voltar à vida real. Então, só para finalizar essa linha de pensamento, essas sensibilidades são como engrenagens que, se a situação tocar ou ameaçar, inevitavelmente o cérebro vai distorcer aquela realidade para me proteger. Então, as distorções cognitivas, que é distorções na forma como a gente pensa a situação na hora, né, a nossa percepção é distorcida para nos proteger e proteger essa área que dói muito. Se dói muito, eu devo me proteger muito. Aí os modos de enfrentamento, um pouco exagerados e tudo, você vai já falar. Mas se dói muito, eu devo distorcer muito para me proteger. E aí surgem a leitura, são várias distorções, né? A nossa lista já é bem conhecida. Mas essa coisa do extremismo, do 880, ou é arriscado ou não é arriscado, sair e ligar o carro, é arriscado ou não arriscado? Não existe meio termo, não existe risco 4, risco 6. As pessoas se perderam um pouco nisso. Então, ou tem risco ou não tem risco. E aí, claro, que o governo e a mídia, eles atacam botando muito medo para pessoas menos educadas, menos orientadas, que são displicentes, inconsequentes, algumas delas, né? Então é melhor botar medo, mas algumas pessoas mais cuidadosas não precisam absorver todo aquele medo e estão absorvendo. Então, o negativismo, de focar na parte negativa, a abstração seletiva, que é o cérebro focar nas evidências das minhas crenças, ou seja, o meu cérebro vai procurar provas de que eu estou certo, mesmo que isso acabe comigo. Isso é um processo biológico que, infelizmente, a gente negligencia muito o estudo da biologia do cérebro, né? Ninguém está estudando o cérebro e vivendo com base nele. O pessimismo, Seu falou no começo muito bem, a catastrofização, que é pensar no pior que pode acontecer, o exagero, que é a maximização, a generalização, que vai ser sempre assim, generalizar situações, e vitimização. Muita gente está se vendo vítima da pandemia. Então, assim, essas distorções não são uma escolha, na verdade são processos cerebrais para defender procedimentos cerebrais. O fato da gente não conhecer faz com que a gente pense que o outro está distorcendo porque quer, e não é porque quer. Chefe, vou lhe deixar agora falar do tema que eu tenho uma imensa admiração da parte do sistema e os modos, tá bom? Fique à vontade. O cérebro, né, Ciro, ele é um grande reprocessador de informações, né?
e o quanto que essas armadilhas elas são ativadas, né, diante desse emaranhado, né, de esquemas cognitivos e da situação como um todo que a gente está, como você falou tão bem, né? Então, no conceito da terapia do apego, se fala sobre um sinal de ameaça, né? Diante de uma situação que acontece de perigo, de ameaça, que pode ser real ou não. E acontece. Se busca uma necessidade de se aproximar da figura de apego. Né? O que é a figura de apego? Pode ser o pai, a mãe, pode ser uma pessoa de referência, a qual vai dar a segurança, né? O apoio, né? O amparo. E essa figura de apego representa geralmente como uma pessoa, né? Depende muito da história de vida de cada um. Né? Então, desde da infância, diante de uma situação ameaça, é ativado esse sistema do apego, onde ele vai buscar, né, nessa relação, estar próximo da figura de apego. Se é correspondido, se tem uma atenção, uma aproximação, então ele desenvolve o que se chama de apego seguro, que aí ele vai construir dentro de si essa segurança e vai facilitar todo o processo de desenvolvimento. Agora, se nesse processo de busca da figura de apego não tem essa aproximação, há uma oscilação de apoio e de assistência da figura de apego, então mantém ativado essa ameaça, ele continua na busca de aproximação, ativa uma hipervigilância, os sintomas e volta todo um esquema fazendo um ciclo de ameaça e que mantém a pessoa ativada na ansiedade e em todo o sistema, né, de ameaça no que diz respeito a esse apoio, esse apego. Né? E quando isso acontece, nesse esquema de vulnerabilidade, as pessoas hoje em dia, numa situação de pandemia, elas vão se reagir de formas diferentes da forma como cada um interpreta. Né? Tem pessoas que nessa situação de ameaça da pandemia, eles ativam um modo de funcionamento que a gente chama de controlador paranoico. É aquela pessoa que fica no controle de todo mundo, né? Que hora vai sair, que hora vai chegar, se já fez isso, já fez aquilo, e aí fica, né, controlando a todos de casa, né? Numa sensação de ameaça, de hipervigilância, e entra nesse modo, né, que a gente chama na terapia do apego, né, na teoria de esquemas, que é o modo de controlador paranoico. Também tem um modo obsessivo, que é aquela pessoa que higieniza tudo, que limpa tudo e o tempo todo faz essa higienização, que é uma outra maneira de reagir diante dessa situação. Mas também pode acontecer o esquema, o modo, que eu digo, de protetor desligado. É aquela pessoa, tem um vírus, mas não vai acontecer comigo não. E aí sai de casa sem máscara, vai jogar futebol, vai se encontrar com as pessoas, faz aglomeração, usa máscara sem estar correto, né? E aí é aquela pessoa que sente a vulnerabilidade, mas ela liga o modo protetor desligado, né? Também acontece o modo que a gente chama de criança solitária. É aquela pessoa que fica mais isolada em casa, mas que se sente muito só, às vezes carente, sente a necessidade de interagir, mas se isola. Por mais que as pessoas chamem, ela tende a se isolar cada vez mais. É a maneira como ela reage à verdade.
E também pode existir um modo, né, que envolve um aspecto destruidor, que é o protetor autodestruidor, que é quando faz uso de substâncias, de drogas, de exagero em relação a isso. Então, são formas que cada um reage à vulnerabilidade, né? Então, lembrando, né, cada aspecto desse. O controlador paranoico, o obsessivo, a criança solitária, o modo protetor desligado e o protetor autodestrutivo. Né? Alessandro, me tira uma Cada dúvida. um, sim. Esses modos, a mesma pessoa pode estar variando esses modos dentro da quarentena, ou normalmente existe um modo que fica sendo sempre aquele modo se repetindo? Ele vai mudar de acordo com o grau de abertura à mudança, né, Ciro? Porque o processo de informações ao longo desse tempo, né, desde março para cá, né, vai mudando de informações e as pessoas vão assimilando também diferente. Então, teve determinadas pessoas que queriam muito sair de casa e frearam, preferem sair em casa. Aí teve uma abertura aqui em Recife, das lojas e tudo mais, e aí tivemos um lockdown, e aí abriu, né, mas os casos continuam a crescer, então há uma hipótese de ter um segundo lockdown, mas que as pessoas estão vendo como é que vai acontecer. Então, o cenário é esse. Então, ao longo do tempo, as pessoas vão entendendo de formas diferentes e pode mudar o modo de acordo com a interpretação que elas estão fazendo, né? No grau de abertura a mudanças, porque no todo as pessoas vão precisar se proteger de alguma forma. O medo não tem essa função de ajudar a gente a se proteger, né? Mas a maneira como cada um vai reagir depende como cada um está interpretando, a maneira como cada um enxerga essa vulnerabilidade, né? E algum desses modos, né, Alessandro? Desculpa, só para fugir meu raciocínio. Algum desses modos são legitimados, né? Estão legitimados de alguma forma pela mídia, ou pelo que estão dizendo. Quer dizer, o obsessivo ele está legitimado pela campanha de limpar tudo que recebe, né? O paranoico, ele geralmente é um líder da casa que normalmente, não é a primeira vez que o paranoico tenta estabelecer um protocolo de controle em casa. Não é a primeira vez. Certamente, ele já criou protocolos de funcionamento da casa em outros momentos. Essa não é a primeira. A quarentena ela só explicitou, só chamou atenção para esses modos, né? Mas não é a primeira vez. Então, assim, quase todos têm, de alguma forma, um patrocínio dentro da quarentena para se manterem, né? Então, assim, na tua experiência, e nesse período desses 100 dias que a gente já está em quarentena, pelo menos aqui no Ceará estamos há 100 dias, né? Sim. Qual desses modos, Alessandro, qual desses modos tu conseguiu ver como o mais frequente e o mais comum? E se existe diferença entre gêneros, homens, mulheres? Difícil essa resposta, Ciro, né? Pelo menos o que recebo no consultório, as pessoas estão um pouco mais conscientes, né? Até porque a gente vai orientando, vai esclarecendo. Então, tem casos do modo obsessivo, do modo controlador, e aí, na medida que elas vão compreendendo esse modo de funcionar, né, elas vão diminuindo esses comportamentos, essa maneira de reagir. Porque na terapia de esquemas, né, e para a terapia, né, segundo o Jeffrey Young, existe um modo, né, que é saudável, que a gente vai tendo como referência, que é um modo adulto saudável. É aquele modo que traz o bom senso, que traz o equilíbrio, que traz o acordo, que ajuda a analisar a situação e a pensar em estratégias de resolução de problemas. Então,
a ideia é que a gente vá construindo meios de se aproximar do modo adulto saudável. Claro. Independente de qual modo que a pessoa esteja, né? A ideia é trazer essa referência para o modo adulto saudável. Existem algumas técnicas, recursos em terapia que ajudam nesse processo a fazer isso, né? Em terapia de esquemas. Né? E aí o modo adulto saudável ele é uma construção de acordo com a vivência de cada um. Né? E aí vai trazendo essas experiências individuais para cada um. Estamos fazendo aqui, Alessandro, um pouquinho do que fazemos todo dia na clínica, né? Porque toda mudança começa pela tomada de consciência, saber onde é que eu sou vulnerável. Tá, sabendo disso, eu não vou evitar que a vulnerabilidade seja atingida. Você saber que é vulnerável a algo não impede que o primeiro impacto aconteça, mas possibilita a você estar atento e consciente para questionar e agir de forma diferente. Né? Então, assim, as vulnerabilidades, elas, de alguma forma, elas potencializam nossas relações, tornando-as desproporcionais. Quem vê de fora só vê causa e efeito, só vê a situação e o sujeito reagindo de uma maneira X. E não entende que entre a situação e o sujeito tem a interpretação dele e que não é uma escolha de interpretação. Nós não escolhemos nossa percepção imediata do mundo. Nossa percepção imediata do mundo é resultado de processos cerebrais, e aí podemos chamar de esquemas, podemos chamar de crenças, podemos chamar de processamentos, mas no final, o fruto desse processamento, que acontece em menos de um segundo, ele é o nosso modelo de realidade, ele é a nossa percepção do fato. Se ela está exagerada, naturalmente ela deve direcionar uma reação exagerada. Para o sujeito não é. Então, identificar a vulnerabilidade, eu acho legal, porque, de alguma forma, você tira um pouco a culpa do mundo. Né? Você começa a dizer, eu estou sofrendo muito, mas porque essa pessoa ameaçou ou tocou numa vulnerabilidade minha. Então, eu tenho uma participação direta nisso. Isso faz com que eu tenha um autoconhecimento, que não é aquele autoconhecimento histórico, né, do que eu vivi na vida, disso e aquilo, mas eu conheço como funciona a minha cabeça e assumo minha parte nessa história. Então, a primeira coisa antes de uma mudança é conhecer as vulnerabilidades, se preparar para a visita delas, né, porque o primeiro impacto é inevitável, questioná-las ou identificá-las e agir diferente para não, como você bem explicou, para não ficar um ciclo. Não ficar, porque geralmente o esquema, ele lhe leva até atitudes que alimentam o próprio esquema. Fica um ciclo vicioso de retroalimentação bem complicado. Então, para quebrar isso, identificação, questionamento e quebra de atitude. Então, eu queria, Alessandro, que você falasse um pouquinho mais sobre a coragem de se expor. Eu tenho uma citação que você já me emprestou aqui, que é uma citação muito boa. Eu queria que a gente começasse por ela. Joia. É uma citação do livro. Pode dizer já o livro, Ciro? Pode, o livro claro. é A Coragem de Ser Imperfeito, né? De Brené Brown. E a frase dela diz o seguinte: vulnerabilidade não é ganhar ou perder, é ter coragem de se expor, mesmo sem poder controlar o resultado. Então, ela fala de que aceitar a vulnerabilidade é um caminho de construir a coragem, a gente se expor e não se preocupar tanto em controlar o resultado final. É considerar esse processo de construção e de experiência que a gente pode ter como uma oportunidade que a vida dá, né? E a gente levar isso, né, de uma forma mais leve, né? E aí eu fui procurar o conceito de coragem, né? Coragem significa coração em ação. E aí significa o quanto que a gente pode agir com emoção
de uma forma favorável, saudável, né, de enfrentamento às situações de vulnerabilidade, né? Alessandro, uma pessoa pediu para você repetir essa frase sobre a coragem. O que seria a coragem, um conceito? O conceito, do latim vem coratium, coraticum, né? Que significa coração em ação. Então, a coragem é justamente esse processo de lidar com a vulnerabilidade, porque os dois andam juntos. Então, Brené Brown destaca que ter coragem é se expor mesmo, né, sem poder controlar o resultado. E a gente poder visualizar, né, todo o processo de construção disso, né, no que está na experiência, no processo, sem se preocupar tanto com o resultado final. Porque assumir a vulnerabilidade é construir a coragem dentro da gente. Verdade. Chefe, a única coisa demais, porque a única coisa que nós temos algum controle é sobre a atitude, não sobre os resultados, né? Eu acho que são duas coragens. Uma coragem é de você ir para um profissional ou procurar através do estudo se conhecer e admitir vulnerabilidade. A maioria das pessoas não gostam muito da ideia de se sentirem responsáveis por um problema. É melhor culpar o outro ou algo de fora, não uma visão causalista. Mas a primeira coragem é, eu vou dedicar tempo e dinheiro para conhecer os meus pontos fracos e conhecer onde eu sou vulnerável. Essa é a primeira coragem. A segunda coragem é, eu vou expor isso ao outro. E aí entra naquilo que a gente estava falando antes, eu falei antes, que é uma escolha difícil, porque se eu me expor ao outro e o outro souber usar essas informações para curtir a vida comigo, ótimo. Mas o outro também pode usar essa vulnerabilidade para me atingir e me manipular. E aí fica a dúvida, é melhor se expor ou não se expor? Num mundo capitalista competitivo tão carnívoro, né? Em que você não pode demonstrar muita fraqueza no mercado. Então essa ideia de não demonstrar fraqueza, que é muito típica de um homem, e que eu vejo que as mulheres estão começando a aderir a essa forma desencanada, forte de ser, pelo menos por fora, e isso é um dos problemas que eu acho que os relacionamentos não estão dando certo. Porque a mulher e o homem agora estão com o mesmo comportamento de se fechar, de não se expor. Eu acho assim, se eu me exponho para a minha esposa, as minhas vulnerabilidades, e ela usa isso para o meu mal, isso é um bom teste, que é uma pessoa que eu posso estar perdendo meu tempo. Entende? Eu acredito que a gente pode errar e acertar nas escolhas, mas o melhor é testar e descobrir o mais cedo possível para não perder tempo de uma vida tão valiosa, entendeu? Cada dia é um dia perdido. Né? Então, eu vou adicionar uma coragem a mais na sua coragem. Uma de identificar e outra de expor. Você ia falar alguma coisa, Alessandro? Ótimo. Eu atendo casais também, né, Ciro? E é importante que a gente diferencie, né, essa questão. Primeiro, o que é fraqueza para o casal? Porque fraqueza, alguns pensam que fraqueza é mostrar o que sente, né? É expor, né, o que sente, as vulnerabilidades, né, principalmente o que sente, né? Mas se a gente diz o que sente, é muito mais fortaleza do que fraqueza, porque a gente vai assumir aquilo que a gente sente, vai ajudar a outra pessoa a compreender o que passa com a gente. Vai ajudar a pessoa a ter mais empatia conosco. E isso ajuda o casal a se restabelecer. Porque senão a gente vai entrar numa situação do casal competitivo, então mede forças, né, de não mostrar as vulnerabilidades, eles estão em competição, né, porque competição começa a partir de um pensamento individualista, e não o que é melhor para a maioria, o que é melhor para a relação. E aí eles fazem com que não provoca o diálogo. E o diálogo é fundamental para que o conflito diminua.
Então, Claro. primeiro ponto é questionar o que é fraqueza, né? E expor o sentimento é muito mais uma vantagem, né? Salvo, né? A questão de que a gente deve expor para as pessoas que a gente confia, né? Então, não é expor para qualquer pessoa, é expor para as pessoas que a gente confia, para que as pessoas que a gente tem uma aproximação, para que, mesmo numa situação difícil, elas possam nos dar o feedback e dizer, né, o que é que a gente pode acertar ou errar, nos dar um feedback que possa nos ajudar a crescer, a se desenvolver. Que a relação a dois depende disso, né? É uma construção para que os dois possam se desenvolver, possam crescer, né, Ciro? Então, nesse processo. Nós estamos num momento da história em que se fala muito da individualidade e da felicidade pessoal. E isso pode confundir algumas pessoas, porque eu penso o casamento como uma sociedade de uma empresa, que existe um bem maior, que é o bem-estar da empresa, e o casal deve se afinar para o que é bom para o casal. Claro que, vez por outra, eu vou fazer o que eu quero, mas existe um objetivo maior que é o bem do casal. O que é que faz bem para o casal? Então, se cada pessoa buscar a sua felicidade independente, dentro da sua subjetividade, né, dentro da sua forma de pensar, é muito difícil que esse casal se torne uma boa dupla. E assim, eu sempre brinco com essa ideia de que o casal é uma dupla contra a natureza, porque a natureza não favorece muito essa ideia de felicidade eterna e feliz, né? Ah, mas a questão da coragem, o que é coragem, você não precisa não ter medo. Coragem também é enfrentar com medo. Se você enfrenta algo sem medo, não é Isso. coragem, é destemor. Então, se eu tenho medo de me expor, expor a minha vulnerabilidade, isso é humano. É humano ter medo de expor sua vulnerabilidade. A decisão é, o que é que eu decidi para a minha vida? Eu prefiro arriscar, fazendo a coisa certa, e o resultado, vamos ver o que dá, ou eu vou agir escondendo minhas vulnerabilidades, garantindo um mau resultado. Porque se eu escondo minha vulnerabilidade, eu garanto um mau resultado. Se eu exponho ela, eu pelo menos fico meio a meio de chance, né? O resultado, como você diz, a gente não tem mando na consequência, nosso mando. Então eu prefiro pecar em fazer a coisa certa e esperar que o outro aproveite na confiança, como você explicou, do que ficar sendo neutro ou passivo, porque talvez o outro não seja confiável. Eu acho que a gente só vai saber se o outro é confiável tentando. Ele pode falhar uma, duas vezes e de repente voltar a ficar confiável. Mas a forma também de expor a vulnerabilidade, ela é importante, porque se você expõe sua vulnerabilidade no momento de conflito, de raiva, ela não é bem entendida. Eu acho a melhor hora para alguém explicar a sua vulnerabilidade para alguém é quando o clima estiver bom, a raiva não estiver Sim, imperando, para que o sim. outro entenda que aquilo não é nem uma ferramenta de manipulação e vitimização e nem uma forma de me punir. É sim um papo, um diálogo, que não é uma DR, é um diálogo esclarecedor para a gente conviver bem juntos. Voltamos para relacionamento, porque eu e você atendemos casal e a gente acaba voltando. Tem E uma frase é, do mesmo tem livro que, tá, que você diz. falou, da coragem, do Brené Brown, que a vergonha Uhum. corrói aquela parte de nós que acredita que somos capazes de mudar. Então, a vergonha, ela limita o ser humano de aproveitar o potencial dele de mudança. Né? Porque a vergonha está muito ligada à repercussão social daquilo também. Né? E geralmente, quem tem muita vergonha acaba sendo mal julgado. Ou seja, é uma Uhum. proteção do mau julgamento que me leva ao mau julgamento. Se a gente for pensar a vergonha de falar o que eu sinto, a vergonha de chorar, a vergonha de demonstrar fraqueza, vai fazer com que o outro não lhe compreenda e vai lhe minando até um ponto que você vai estourar e passar essa vergonha, vamos dizer assim. Ou seja, se é para fazer, te faça de uma maneira pensada, bem medida e não espere estourar. Porque estourar, ninguém conhece ninguém estourado. Porque nós damos descontos, né? O Alessandro falou isso, que acredita que eu sou isso porque ele está com raiva de mim. Então foi no momento de raiva.
Então, explicar para as pessoas como você funciona é melhor com a cabeça light, em um momento de paz, para Com que o cérebro certeza. do outro entenda. Né? Uhum. Alessandro, devido ao tempo, Tem aquele. ah, eu, eu vi algumas ah, perguntas aqui, mas vai falando por enquanto, que eu vou ver aqui as perguntas. tem aquele ditado, né? A raiva cega, né? Então, na discussão do casal, né, se tem a raiva, não se vai ser bem entendido, né, quando se expõe à vulnerabilidade num momento de raiva. Então, é necessário que haja uma exposição no momento que tiver Sim. calmo, né, e poder cada um falar de si, né, sem receio, e poder esclarecer alguns pontos, né. É necessário que haja os acordos, né, para que haja as mudanças necessárias na relação. Relacionamento, de maneira geral, entre humanos, não só afetivo, é uma arte. Né? E é uma arte difícil, não é tão simples, porque são mundos que processam a realidade de uma maneira diferente. Os dois defendem sua percepção como limpa e verdadeira, e é muito difícil conviver assim. Então, já que nós nos deparamos com esse grande desafio de bons relacionamentos profissionais, afetivos, de amizade, tudo que for a favor do relacionamento e puder ajudar o relacionamento deve ser feito. Eu acho que se algo é um desafio, tudo que puder ajudar aquele desafio a ser cumprido, que seja feito. E não precisa ser um gênio nem profissional para saber que conhecer o outro, seus pontos fortes e suas vulnerabilidades ajuda na relação. Entendeu? Então, assim, tudo que puder ajudar uma relação, seja a parte espiritual, seja uma vida social mais intensa, participação de amigos, viajar, o que for, ajudou a relação, para mim, é válido. Então, mas como eu lhe Com falei, a certeza. nossa cultura é uma cultura que desde sempre, principalmente para o homem, e agora está atingindo as mulheres, eu acho que isso pode ser um problema, a coisa de não demonstrar fraqueza ou sofrimento, não pedir nada, entendeu? Não peça, se faça de forte para ser valorizado. Então, existe uma questão cultural muito forte. E eu não vejo assim quando isso vai mudar. Cabe a cada pessoa aqui decidir o que quer da vida. Né? Então, ser típico nem sempre é bom. Ser típico é ser o comum. Hoje é típico você estar deprimido, o típico é divorciar, o típico é estar infeliz, o típico é estar cansado. Então, assim, ter Uhum. coragem de ser atípico é ter coragem de estudar a vulnerabilidade, abrir para o outro e fazer acordos bem mais acertados, entendeu? Não é dizer, pô, eu sou vulnerável nisso, nunca mexa nisso. Não, eu vou tentar melhorar isso. Mas até lá, me faça um favor de ajudar, de colaborar, né? Alessandro, Exato. ah, vamos às considerações Veja, finais, veja, cara. veja aí o seu tempo aí para não perder e deixar de Porque salvar a live. O Instagram, ele nos dá limite, né? Eu acho que se não desse, a gente É, ficava o tempo todo. Queria pronto. agradecer a todos que estão nos ouvindo, é um público bem seleto, bem bacana. É pena que a gente não pôde responder todas as perguntas, até porque a minha parte de perguntas ela parou na metade, tá bom? Alessandro, volto a agradecer a sua presença, foi ótimo, eu acho que Eu que agradeço. conseguimos explorar várias áreas das TCCs, falamos de apego, falamos de sistema, falamos de esquiva, de sensibilidades, e o mais importante, eu sempre falo isso, que a nossa principal função é distribuir conhecimento, distribuir informação. Já que essa nossa área é tão negligenciada e as pessoas não dedicam tempo a estudar ao cérebro e à psique humana, né, cabe a nós tentar reeducar o máximo possível as pessoas, porque a informação salva. Né? A informação ela é Uhum. crucial para tudo. É, Queria deixar pois agora é. falar Ciro, para encerrar. é importante que a gente destaque aí nesse processo de vulnerabilidade, coragem, que a gente seja protagonista, né, da nossa vida, Claro. que a gente assuma aí a liderança da nossa vida. Então, essa mensagem que eu deixo, né, a Super Psicologia está à disposição de todos, agradeço a presença de todos, agradeço o convite, Ciro, né, a gente, da Super, eu estou fazendo lives todas as segundas-feiras,
às 20h55 e nas sextas-feiras às 16h55. E especificamente na segunda-feira, próxima, 29, vai ser às 17h55 com Cris Manfro. Tá ok? Ótimo. Então, muito Quem não conhece obrigado. a Supere, conheça por ter pelo menos todos os cursos que eu já participei. Ou ouvi falar, são todos de excelência. Só profissional Muito obrigado. excepcional e reconhecido. Alessandro, obrigado, chefe. Muito Bom obrigado, retorno aí Ciro. às atividades. Satisfação Tá? enorme, Nos viu? vemos em breve. Abração. Se Joia. cuida. Até Abraço. mais. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.